Fala, médico, excelente domingão a todos vocês, começando mais uma live aqui do Método VXR. Como você sabe, todos os domingos eu tô aqui ao vivo, né? Sempre compartilhando estratégias para melhorar o teu crescimento profissional, a forma como você rentabiliza na sua carreira profissional, né? E como você tem mais liberdade de tempo. Na live de hoje a gente vai falar sobre 5 erros que o médico não pode cometer, né? Quando ele vai construir a carreira dele. E esses erros, alguns deles eu cometi, né? Outros eu vi colegas cometendo, e eu quero compartilhar para vocês aqui quais são esses erros e, claro, dar um caminho para que você seja mais estratégico, né? E aqui Mônica tá botando, né, pessoal? Sempre é importante eu trazer que tudo isso que eu vou compartilhar com vocês são coisas que eu vivi lá no processo. E todas as vezes que você escolhe, e a gente vai falar disso em um desses tópicos, alguém para ser teu treinador, é para exatamente evitar que você não cometa os erros que você vai cometer no percurso, porque você ainda não consegue enxergar, né? Quando a gente está na fase 1, a gente não consegue enxergar os erros da fase 1, porque a gente só vai conseguir ir para a fase 2 quando a gente acerta tudo que é necessário para passar de fase, beleza? Então, às vezes o médico, na maior parte das vezes, o médico ele acredita o sucesso, né, profissional dele unicamente na habilidade técnica. Então, ou seja, foca 100% da energia financeira e de tempo nisso. Só que a grande pergunta, né, que você tem que fazer é o seguinte: como é que funciona o jogo dentro da medicina? Porque se eu entendo que a medicina é uma carreira profissional, se eu entendo que a medicina é onde eu trabalho para sobreviver, como é que funciona esse jogo? E a gente não se pergunta. Isso é muito comum, né? A gente fazer a especialização, fazer a pós-graduação e não perguntar como é que funciona o jogo depois que eu terminar minha qualificação. Como é que funciona esse jogo? Como é que eu faço para o paciente chegar no meu consultório? Como é que eu faço para as pessoas pagarem pelo meu trabalho? Como é que eu faço para que na minha cidade eu consiga cobrar um preço justo e os pacientes virem para mim e não para o outro que cobra mais barato? Então eu preciso, como médico, entender isso. E essa é a primeira coisa que eu quero aprofundar aqui com vocês dos 5 tópicos, tá bom? Um erro que eu cometi parcialmente na residência foi exatamente esse: é não entender como funcionava a lógica do mercado. Desde o início, né, quando eu entrei na vascular, eu avaliava cada procedimento e cada estrutura. Por exemplo, dentro da cirurgia vascular, a gente tem algumas sub-áreas, né, que você vai aprender e desenvolver lá. 75% da residência do vascular, ela vai girar em torno de cirurgias arteriais. Pronto, cirurgias arteriais. Os outros 25% vai ficar entre ambulatório arterial, ambulatório venoso, em torno de 5% é varizes, 5% da residência de cirurgia vascular é varizes, e os outros 5% são doenças linfáticas / feridas. Pronto. Então, ou seja, hoje eu vivo 100% dos 5% que eu aprendi na residência. Olha que doido. Hoje eu vivo 100% da minha estrutura operacional profissional em cima dos 5% que eu aprendi na residência. Olha que doido. 5% do que a residência me ofereceu é o que eu vivo hoje de 100%. Então, ou seja, se eu não entendo como as coisas funcionam, eu cometo um erro grave. Que é sair para o mercado sem entender o mercado. Então, essa falta de clareza de buscar entender como as coisas funcionam no mercado de trabalho me faz muitas vezes errar muito e às vezes nem conseguir sair desse erro e viver o que todo mundo vive, porque é muito comum um médico que termina uma pós-graduação ou residência falar assim: ó, você vai ficar ali 5, 10 anos dando plantão, vai construir uma carreira no consultório que vai demorar, porque os pacientes não vão chegar de uma hora para outra, e você vai ter que fazer assim, porque é assim. E aí você fala o quê? Médico residente, médico pós-graduação, ele tem que focar na pós-graduação. Ele não tem que olhar para nada, ele tem que focar nisso. Ele tem que focar em aprender, diagnosticar, aprender a tratar e pronto, tem que focar 100% nisso. Mas isso é um erro que as pessoas que estão te ensinando na residência cometem para elas também. Então eu vejo muitos preceptores meus que não têm a vida que eles mereciam ter pela capacidade técnica que eles têm. E por quê? Porque o mundo é assim. Ou você entende o mercado, ou você entende o modelo de mercado, ou você vai ser bom tecnicamente, mas vai ser mais um médico no mercado. Eu tenho vários preceptores da minha residência que são assim. Vários. Os únicos preceptores que hoje conseguem ter uma vida, que é a vida que eu estou vivendo e a vida que eu queria viver, são aqueles que entenderam o jogo do mercado.
Ponto. Pessoas próximas, preceptores que viraram meus amigos, que inclusive não conseguiram entender o jogo do mercado, são caras bons tecnicamente, cara que bom de ambulatório, mas não entende o jogo do mercado. E aí aquele profissional que está ali sendo professor de residência, ganhando ali R$3.000, professor de faculdade ganhando ali R$4.000 com uma carga horária de 40 horas. E aí complementa isso com o ambulatório e aquele plantãozinho no final de semana. E acha que isso é o suficiente. Então esse é o primeiro erro. Eu preciso entender como as coisas funcionam. O que é entender como as coisas funcionam, Rafael? E aí é onde entra o erro. Lembra que eu te falei? 5% da minha residência de cirurgia vascular é faltada em venoso. Os outros 95% era doença arterial, ambulatório arterial e um pouquinho de ferida barra doença linfática. E hoje eu vivo 100% da vascular no tratamento de varizes. Então, ou seja, por não entender o modelo de mercado, eu não consegui filtrar o suficiente dentro desses 3 anos de residência de cirurgia vascular para sair bom para o mercado rápido. E olha que eu fui rápido. Em 5 anos eu cheguei aqui. Fazem 6 anos agora que eu terminei vascular. Por quê? Porque eu tive que distorcer esse tempo depois que eu terminei a residência. E talvez você está vivendo isso. Talvez você tá 10, 20 anos aí que formou, né, na sua residência e está patinando até hoje. Porque você ainda não entendeu como o mercado funciona. Então a primeira coisa que eu quero abrir para a tua mente é você agora precisa entender o que é modelo de negócios dentro da medicina. Então esse é o ponto-chave para esse primeiro erro. Então qual é o primeiro erro? O médico não entender como funciona o mercado. E o que é entender então, Rafael? Se o erro é não entender, como é que eu faço para entender? Você tem que botar uma palavra na sua cabeça, modelo de negócio. Modelo de negócio. Eu vou fazer um cálculo bem rápido aqui, para você entender o que eu estou falando. Vamos imaginar, né, que você é pneumo, né? E tá aí, deixa eu ver aqui as especialidades estão aí. Pneumo, deixa eu ver mais aqui, cardiologia e medicina da família. Vou pegar todas as especialidades clínicas aqui. Que você hoje cobre R$300 numa consulta. A média, R$300. Hoje, você, para cobrar R$300, você tem 2 problemas. Primeiro, não ter paciente para fechar a agenda a semana inteira. E segundo, ter pacientes para fechar a agenda inteira, mas você está cansando. Você não tem mais aquele vigor para atender como você atendia antes. Então, existem 2 médicos hoje, em particular, duas coisas que acontecem. Primeiro, o erro aqui é não ter paciente. Então, ou seja, eu não entendo dentro de um modelo de negócio qual é as 3 alavancas para desenvolver a carreira profissional. Então, entender modelo de negócio é entender 3 alavancas. Você tem que gravar essas 3 alavancas na sua cabeça. A primeira alavanca é, eu tenho que ter pessoas chegando no meu consultório. Essa é a primeira alavanca. A segunda alavanca é, eu preciso fazer as pessoas reconhecerem meu trabalho e pagarem pelo meu trabalho. Terceira alavanca, eu preciso resolver o problema das pessoas. E para mim, o maior erro do médico é essa aqui, resolver o problema. Como, Rafael? Eu tendo paciente no meu consultório, eu resolvo, eu sei diagnosticar, você sabe diagnosticar, você não sabe tratar. E eu vou te explicar, principalmente para os clínicos que estão me assistindo aqui, vocês não sabem tratar pacientes. Como assim, Rafael? Um paciente chega com asma para mim, eu passo o medicamento e resolve. Você está tratando errado. Você está tratando errado. Quem é você, Rafael, para ficar me dizendo isso? Para ficar me dizendo que eu, pneumologista, que fiz residência, não sei tratar, e você que é vascular, quer dizer isso para mim? É, estou te dizendo exatamente isso. E eu vou te provar por A mais B agora. Por que você está tratando errado? Tomar só um super coffee. Sabe por quê? Porque o resultado de um paciente, por exemplo, com asma, não é passar a medicação para tirar ele da crise. Não é passar a medicação para ele ficar na terapia de manutenção. É você acompanhar esse paciente na fase de ataque e acompanhar esse paciente ao longo do ano na manutenção. Rafael, mas eu falo com o paciente. O paciente eu faço a consulta, mando ele voltar com 30 dias por retorno, depois eu peço para ele voltar com 3 meses. E ele volta? Essa é a pergunta. Todos os pacientes que você manda, você que faz a parte clínica, todos os pacientes que você orienta a voltar com 3 meses, eles voltam? Você tem esse dado? Qual o percentual de pacientes que são acompanhados de acordo com o que você enviou para ele? Você tem esse modelo? Você tem esse dado? Provavelmente não tem. Provavelmente não tem. Porque você está acostumado a receitar, o paciente volta para o retorno, depois você manda ele voltar com 3 meses. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar. E se voltar, te digo, não é 10% dos pacientes. Rafael, eu faço Botox
Falo com um paciente que fez o Botox que ele precisa voltar com 4 meses para mim. Você tem o dado de qual percentual de pacientes que voltam para você que fizeram Botox com 4 meses? Rafael, não tenho. Mas eu te digo, é pouco paciente que volta. Os pacientes gostam do meu Botox, os pacientes pagam pelo meu Botox, mas eles não voltam com 4 meses. Porque você não sabe tratar. Por isso que eu tô te falando. O maior erro do médico hoje é que ele não sabe tratar. Por quê? Porque ele não entende de modelo de negócios. Esse é o primeiro erro que o médico comete. Ele não entende de modelo de negócio. Sabe por quê? Porque ele não entende como funciona o mercado. E é por isso que ele erra. É por isso que você erra. E é por isso que tua agenda não tem previsibilidade o ano todo. Porque eu falei de dois tipos de médico. O médico que tem pouco paciente e o médico que tem muito paciente, mas não consegue precificar certo. Ele vira o escravo do trabalho dele. É aquele médico que sai de manhã, chega de noite, final de semana ele está trabalhando, ele ganha bem, mas ali não almoça em casa, dificilmente ele toma café com a família, final de semana ele acaba tendo que trabalhar, está ganhando muito, mas ele está num ciclo que ele não consegue entender como funciona o modelo de negócios para que depois da fase que ele está, que é ganhando muito, trabalhando muito, ele passe para a fase ganhar muito, trabalhando menos e tendo mais tempo para sobreviver, para viver a vida, para viver a vida. Ontem eu participei de mais uma primeira vez do meu filho. A primeira vez que meu filho andou de bicicleta sem rodinhas. Eu estava no dia que meu filho falou primeira vez papai. Eu estava na primeira vez que meu filho aprendeu, nadou. E eu ensinei ele a dar a primeira nadada, atravessar a piscina aqui de casa. Mais uma vez eu participo da primeira vez dele. Agora pergunta, se eu estivesse trabalhando no interior como eu trabalhava em 2021, eu estaria aqui ontem? Não. Eu estaria chegando no interior meia-noite. Entender modelo de negócio, entender fase é importante. Mas volta para cá. Então por que, Rafael, que eu passo o Botox, o paciente sai com o resultado, eu mando ele voltar com 4 meses e ele não volta? Por que, Rafael, que eu trato um paciente de pneumologia, resolvo o problema de asma dele, mando ele voltar para mim com 4 meses e ele não volta? Porque você vai entender agora o que se chama modelo de negócio na medicina. Fala, Vini, beleza? Então como é que eu entendo, Rafael, sobre o modelo de negócio? A primeira coisa é você entender que você tem um negócio. Rafael, mas eu não tenho clínica. Como é que isso é um negócio? Claro que é um negócio. Se você vive da medicina, você tem um modelo de negócio. Nesse modelo de negócio, você é um prestador de serviço para clínicas. Então, ou seja, você tem uma empresa que presta serviço para a clínica. Beleza? E qualquer empresa, ela tem um único objetivo, que é dar lucro. E você precisa entender que lucro é o resultado de vendas menos custo. Então, esse é o jogo. Lucro é vendas menos custo. Para que eu tenha, Rafael, mais lucro, qual é a relação? Eu tenho que vender mais e ter um custo muito bem organizado. Ponto. Onde é que isso vai entrar? Calma. Para que eu venda mais, eu tenho que ter mais pessoas. Perfeito? Mais pessoas. Vai pegando aí. Eu vou virar aqui para ficar melhor para vocês. Espera aí. Depois eu volto. Pronto, então vamos lá. Então, ó, lucro é igual a venda mais custo. Para que eu lucre mais, eu preciso vender mais e eu preciso gerir melhor o meu custo. Perfeito? Como é que eu vendo mais? Primeiro, novos clientes, cliente recorrente. Como é que eu consigo novos clientes? Internet. Mais indicação. Internet mais indicação. Hoje, 90% dos meus pacientes é internet, 10% é indicação. Ou seja, ó, eu poderia ganhar mais se eu indicasse mais. Então a gente está criando agora estratégias novas na clínica para indicar mais. Perfeito? Olha que interessante. Rafael, como é que a internet faz isso? A internet faz isso porque você consegue amplificar a sua mensagem com a internet. Como é que eu amplifico? Fazendo conteúdo certo e fazendo tráfego pago. Pronto, isso aqui é o jogo. Então, ou seja, se eu quero vender mais, eu preciso ter mais novos clientes e mais clientes recorrentes. Novos clientes, eles vêm da internet e da indicação. Hoje, como eu falei, 90% dos meus pacientes vêm da internet. Internet é igual a conteúdo certo, tráfego pago. Por quê? Porque se eu tenho conteúdo certo, na verdade não é intensidade, né? Intensidade barra repetição. Intensidade e repetição. Se eu tenho conteúdo certo e eu tenho intensidade com repetição desse conteúdo, eu estou fazendo muita gente me conhecer, muita gente se relacionar, muita gente desejar. E o tráfego pago, ele é o aditivo disso aqui, ó. Isso aqui é o aditivo. Então, ou seja, o tráfego pago, ele é o aditivo da intensidade versus recorrência. Então, ou seja, se eu quero vender mais para ter mais lucro,
eu preciso ter mais novos clientes e mais clientes recorrentes. Novos clientes vêm de internet / indicação. Internet, como é que eu faço? Conteúdo certo, intensidade e recorrência / tráfego pago. Então, ou seja, com essa ferramenta aqui, eu consigo ter mais venda, porque tem mais gente chegando. Só que aqui, ó, é onde está teu ponto cego, médico. Aqui está teu ponto cego. Porque quando Lisandra / Sara fazem botox, manda o paciente voltar com 4 meses e eles não voltam, elas estão errando aqui, ó. Quando Ronald / a pneumologista, qual é o nome dela? Deixa eu ver se ela tá aí ainda. Doutora Silmara, doutora Ingrid, né? Doutor Jailton, que eu não sei qual é a especialidade. Ó, manda um paciente voltar, eles não voltam, eles estão errando aqui. Rafael, como é que eu faço então para fazer a recorrência? Primeira coisa, você vai determinar o prazo de volta. Então, se Lisandra e Sara sabem que o paciente volta com 4 meses, elas vão criar um banco, ou seja, um processo operacional, que é uma POP. Psiquiatria, já eu vou te explicar como é que você faz isso na psiquiatria. Processo operacional, POP. Dentro dessa POP, ela vai criar uma ferramenta. Aliás, Lisandra já tem a ferramenta. Sara, só para entender aqui. Essa aqui, Sara, você vai fazer o seguinte, ó. Rafael fez o Botox comigo hoje. Daqui a 4 meses, vai dar o quê? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Peraí. Beijo, meu amor. Outubro. Então, dentro da planilha de Sara, do Excel, em outubro, ela vai botar o nome de Rafael. E todos os pacientes que Sara fizer em junho, ela vai botar na planilha de outubro. Isso aqui tudo eu ensino na mentoria O Norte, tá bom? Isso aqui eu dou isso aqui pronto para a mentoria do Norte. Para você que está assistindo a live, vai pegar isso aqui. No VXR também tem aula disso aqui, mas no Norte eu monto isso aqui e desmiuço isso aqui tudinho, certo? Por isso que aqui, ó, O Norte, que é o nosso programa de mentoria personalizada para médicos, como Lisandra, que fazem parte, Juliana, que é a mulher de Ronald, que vai entrar agora, e Ronald vai tomar vergonha na cara dele e vai entrar em breve. Já pega a dica aí, Ronald. Então pronto. Então, ou seja, com isso aqui, ó, Lisandra e Sara, elas têm um banco de dados para que no mês de outubro elas saibam quem são os pacientes que vão precisar voltar para ser acionado. Essa planilha vai ser alimentada por uma pessoa responsável, que é o time comercial. Que no caso de Lisandra e Sara, que estão começando, vão ser elas mesmas. Ou seja, o WhatsApp Business dela. Então, quando chega em outubro, Lisandra e Sara vai entrar em contato com o Rafael e falar assim: Rafael, estou passando aqui para te lembrar que o seu Botox venceu. E é importante que o senhor volte para a gente fazer isso aí. E aí existem estratégias de captação, que isso aqui são ferramentas também que eu ensino na Mentoria Norte. Perfeito? Ponto. Com isso aqui, ó, no mês de outubro, além dos pacientes que estão chegando para Lisandra e Sara, também vão chegar, ó, os pacientes de recorrência. Só que aqui, Lisandra e Sara tem que gastar o gogó para vender. Aqui já está vendido. Na harmonização facial isso é mais top, por quê? Porque quando o paciente volta para fazer o Botox, aquele plano que ele não fez o queixo é uma outra oportunidade que as meninas têm de captar um queixo, um protocolo novo. Olha que interessante. E aqui, ó, é onde funciona o jogo do médico que está vendendo mais e lucrando mais. Porque, ó, existe um fluxo, existe um método, isso aqui é estratégia. Sabe por que você não sabe disso? Porque você não entendeu de modelo de negócio. Porque você tá achando que medicina é só dar diagnóstico, é só prescrever, é só passar um botox. Não! Medicina é uma empresa que você resolve problemas e você é rentabilizado pelo problema que você resolve. Só que só o fato de você resolver problema não é o suficiente. Você precisa raciocinar como as coisas funcionam. E sabe por que você não faz isso? Porque você não aprendeu isso. Porque você está no ponto cego da tua fase. Na tua fase, isso é um ponto cego. O que é um ponto cego, Rafael? É uma coisa que precisa ser feita, mas você não enxerga. Sabe por que você não enxerga? Porque você não é instruído para isso. Porque você não está entendendo sobre o modelo de negócio. E por não entender de modelo de negócio, você fica refém do negócio. O que é refém do negócio? É aquele médico que chega na terça-feira e a agenda já está vazia. É aquele médico que não tem uma previsibilidade financeira mensal. E aí ele fica vivendo... Aí por isso que ele fica preso a quem? O plantão. Porque o plantão é garantido. Ele fica preso ao convênio? Porque o convênio é garantido. Porque o jogo do particular é um jogo diferente. É um jogo de empreender. E você não consegue empreender 100% do particular sem ter recorrência, sem ter aquisição de novos clientes, sem ter estratégias para captar os clientes que são os pacientes. Perfeito? Vamos voltar aqui. Rafael, beleza. Isso aqui fica fácil para todo mundo, para o psiquiatra, para o pneumo, para todo mundo. E aqui?
Onde é que eu, psiquiatra, eu, pneumo, posso trabalhar aqui? A mesma coisa. Ó, aqui tem 2 games aqui. Game número 1 é fazer essa estratégia. Então, se Silmara pegou João, que tem asma, e ela sabe que João precisa de acompanhamento anual, ela sabe que João precisa tomar as vacinas que ela tem na clínica dela. Se ela sabe que João, a cada 6 meses, precisa fazer uma espirometria, ó, dentro do protocolo de recorrência. Protocolo não, né? Fica parecendo um picaretagem. Dentro do programa de captação de paciente de recorrência, Silmara vai ter uma planilha, onde nessa planilha vai estar os pacientes de espirometria. Aí ela vai criar essa planilha eu ensino na Mentoria Norte, tá bom? Mas eu estou te mostrando aqui o esboço, como é que você raciocina. Essa planilha, o que é que Silmara faz? Silmara vai colocar planilha de exometria. Então vai ter janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Se João veio agora e ele precisa fazer uma espirometria daqui a 6 meses, em dezembro, tá lá o nome de João. Então, ou seja, o time comercial, que pode ser Silmara, pode ser a secretária dela, pode ser um time comercial que ela criou para isso, quando chegar em dezembro, vai ter um dia específico, dia 10 ou dia 5. A secretária, ou Silmara, ou qualquer outra pessoa vai pegar essa planilha e vai entrar em contato com o João e todos os outros que têm que fazer espirometria. Se João precisa fazer uma vacina para evitar, e João tem que vir no mês de novembro, dentro da planilha de vacinas, lá no mês de novembro vai ter o nome de João. Perfeito? Olha que interessante. Essa é uma estratégia. Existem outras. Por exemplo, ela criar já um plano aqui dentro disso aqui tudo, incluindo esse programa de acompanhamento anual, onde dentro do programa vai ter as espirometrias do ano, dentro do programa vai ter as vacinas do ano, e isso aqui ela pode dividir em 12 vezes no cartão para que João consiga pagar de forma mais tranquila. E aqui eu evito de João ter que pagar isso, depois pagar isso e fica solto. E a chance de ele não fazer isso aqui é muito maior. Mas se eu boto isso aqui tudo dentro de um programa, explico num papel, que eu também ensino na Mentoria Norte, como montar o plano personalizado. Dentro do VXR eu ensino isso aqui de forma genérica para todo mundo. Você vai ter que montar isso dentro da sua especialidade. Se tiver na aula ao vivo, eu posso até ajudar. Mas no Norte não, eu sento igual um professor mesmo, igual um treinador. Eu vou sentar e vou desenhar isso com você. E vou te dar prontinho junto, a gente vai fazer juntos. Por exemplo, o de Lisandra a gente fez juntos aqui, tá tudo prontinho. Assim como Oswaldo, assim como Érica, assim como Lara. Perfeito? Ótimo. Então, gente, esse aqui é o primeiro erro que você está cometendo, que eu cometi. É não entender como as coisas funcionam. Como é que as coisas funcionam? Por que que tem médico vascular que está ganhando desse jeito? Por que que tem oftalmologista que está ganhando muito, tendo qualidade de vida? Por que que tem dermato que está ganhando bem? Por que que tem dermato que tem 3 anos que terminou e está conseguindo vender plano de 50 mil e eu tenho 10 anos e não consigo? Por que que eu, pneumologista, estou tendo que dar plantão até hoje? Por que que eu tenho que pegar uma faculdade para ganhar 4 mil reais na carga horária? Porque minha agenda não fecha. Modelo de negócio. Ah, Rafael, mas eu amo dar aula. Eu também amo dar aula. Só que, infelizmente, eu não posso dar aula na UFES para ganhar 3 mil reais para dar a carga horária de 40 horas. Não dá. Porque se eu for professor da UFES ganhando 3 mil reais em 40 horas, meu amigo, eu não estaria morando na casa que eu estou morando. Eu não estaria participando de tudo que eu estou participando da vida do meu filho. Então, o que eu fiz? Eu vou dar aula? Eu vou dar aula para médico. Aí eu sou pneu, mas você vai fazer mentoria, você vai ser treinada para montar um modelo de negócio certo, e depois você vai ensinar outros pneumologistas. Aí você vai fazer o que você gosta, que é dar aula, e você vai ganhar bem para isso, porque é modelo de negócio. Você precisa sobreviver. Você precisa viver bem. Você precisa viver bem. Por que vida de médico tem que ser assim? Não é assim. Eu tenho vários tios médicos. E eu via, não, é porque vida de médico é assim, médico não almoça em casa não. Afinal, vários natais eu via os meus tios médicos que não estavam em casa, estavam de plantão. Ah, é porque vida de médico é assim. Vida de médico é assim? A vida deles são assim, a minha não vai ser assim. E eu criei modelo de negócio. E hoje eu ensino médicos a construir modelo de negócio. Perfeito? Então esse é o primeiro erro. Você precisa entender como o mercado funciona. Modelo de negócio. Eu te dei aqui uma coisinha, tá certo? Ah, Rafael, vamos para fechar aqui. Então eu te expliquei como é que você vende mais. E aqui, ó, meus amigos, como é que você diminui custo. Porque lucro é mais venda com custo bem estruturado. O que é custo bem estruturado? Em vez de eu ter 7 funcionários, com 7 carteiras assinadas, eu tenho 3 funcionários. Peraí, por que fulano tem 7 e eu tenho 3 e eu tenho mais eficiência do que fulano que tem 7? Porque aqui tem processo operacional. O meu time tem que saber jogar, eles têm que saber como joga e eu tenho que monitorar como eles estão jogando. Perfeito? Segunda coisa.
Eu preciso saber aonde eu invisto dinheiro. O médico, ele começa a ganhar bem, ele começa a vender bem, aí ele fala assim, não quero trabalhar mais na clínica não, porque a clínica fica com 30 a 40% do que eu ganho. Aí ele vai e abre a clínica. O custo vai gigante, porque aqui ele só tinha venda. Ele pagava 30%, se ele não vender nada, ele não paga. Se ele vender, ele paga. Ele abriu a clínica dele, se ele vender, ele tem um custo. Se ele não vender, ele continua com custo. Aí ele entra no primeiro erro. Quer dizer que não é para abrir clínica? É para abrir clínica, mas você tem que saber jogar o jogo, é modelo de negócio. Aí ele vai, custo alto. Sabe por quê? Porque ele não treina. Aí ele bota 2 secretárias, que é uma carniça que o paciente liga e não fecha. Ele bota uma menina na sala que dá mais dor de cabeça nele do que negócio. Ele é dermatologista, aí ele compra um bocado de produto, não sabe como é que faz o fluxo de caixa, ele fica com aquele estoque de produto lá, aí ele fica com um bocado de parcela, o lucro dele vai todo embora porque ele tá vendendo muito, mas a operação dele tá cara, porque ele não tem estratégia de compra, ele não tem estratégia de gestão, ele não sabe precificar, ele tem uma margem muito baixa, aí o custo fica alto, ele vende muito, mas o lucro... Venda, meu amigo, não é igual a lucro não, lucro é venda menos custo. Eu tenho que vender muito e ter um custo organizado. Aqui é o erro quando o médico resolve abrir clínica sem saber como é que funciona o jogo. Porque ele não entende o modelo de negócio. Sabe por quê? Porque ele é bom de venda, ele sabe vender bem, mas ele não é gestor ainda. E qual é o erro que eu cometi? Uma vez quase eu abro uma policlínica. Não, eu vou botar um bocado de médico para trabalhar para mim e vou ficar rico. Aí você quebra a sua cara. Porque você está achando que todo médico é igual a você. Que todo médico é bom de venda. Que todo médico tem sangue no olho igual a você. Outro erro. Inclusive tem uma potencial aluna aí que eu falei com ela, entre na mentoria pra você não quebrar a cara. Porque aí o cara tem um amigo médico, tem outro amigo médico, eles são amigos. Aí ele confunde amizade com negócio. Aí ele resolve que era sócio do cara. Aí vamos ratear, cada um dá 33%, só que o problema é que só você quer fazer parte da gestão. O outro só quer trabalhar e ir embora. Aí você começa a chatear. Você é bom de venda, aí você vende muito, o outro vende pouco e você está pagando o custo todinho. Na hora de treinar time, o cara não quer treinar, ele quer ir para casa. E você que tem que ficar para treinar. Aí, ou seja, você perde o negócio e a amizade. Por quê? Mais uma vez, você não entende de modelo de negócio. Então, esse aqui é o primeiro erro que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Muito cuidado. Beleza? Segunda coisa importante. E aí entra o game. Você precisa ter um técnico. Tava vendo uma aula mais cedo falando sobre isso, né? A pessoa fez uma analogia igual a jogador de futebol. O jogo de futebol, né? Aproveitar o tema da Copa aí, funciona como? Primeiro, você tem que treinar todo dia. Jogador que não treina todo dia, ele não faz gol. O cara fazer gol, ele tem que chutar pro gol todo dia. Só que o fato de eu chutar pro gol todo dia quer dizer que eu vou fazer gol? Não. Eu tenho que ser treinado para isso. Eu tenho que ter um técnico para isso. Para ele me ensinar como é que eu me preparo fisicamente para chutar mais forte. Quais são o número de tiros que eu tenho que dar, como é que eu tenho que chutar, qual é a posição, saber qual é minha perna que eu tenho mais potência para treinar mais aquilo ali. Saber quais são os tipos de chute que o goleiro não consegue. Então tem que ter um treinador. Um treinador, ele vai te dar a instrução certa. E como é que eu escolho um treinador, Rafael? Para quem assiste minha live já sabe, para quem não assistiu e vai entender agora. O treinador precisa ter 3 coisas. Primeiro, tem que ter resultado. Treinador sem resultado, meu amigo, você vai quebrar a cara. Aí eu tô vendo muito médico quebrar a cara hoje. Sabe por quê? Porque o médico, ele pega, hoje todo mundo quer dar aula para médico, todos os blogueiros, tinha uma mulher do Big Brother que tá dando aula para médico agora. Então, ou seja, o cara tem audiência, ele tem audiência em outro segmento. Você é fã dele porque ele é bom em outro segmento. Aí ele resolve ser treinador de médico. Porque ele tem audiência, ele não tem experiência, porque ele não entende modelo de negócio de medicina, mas ele tem audiência. E você é fã dele pela audiência dele. Aí ele resolve dar mentoria. Aí o que você faz? Você confunde. Você confunde a audiência dele, você ser fã dele e você quer treinar com ele. Só que ele é bom para treinar o que você não quer. Aí você faz o quê? Quebra a cara. Então, ou seja, você pega um bom treinador, mas não é um treinador bom para o teu caso. É a mesma coisa, você quer um cara que treina cachorro e você quer que ele treine o teu filho. Um cara é criador de peixe e você contrata ele para criar seu gado. Ele é bom para criar peixe, não é bom para criar gado. O cara é bom para fazer tal coisa, não é bom que você precisa. Sabe por que você erra? Segundo erro que você vai errar nisso aí, porque você não sabe nem o que você precisa. Você não sabe nem o que você precisa. Rafael, eu tô em que fase? Velho, eu tô numa fase que eu ganho muito.
Só que eu ganho muito à custa de fazer muito. Eu atendo no volume. A vida que eu ganho muito dinheiro é no volume. Eu tenho que atender muito paciente para isso. Só que nessa fase que eu tô, bicho, eu quero continuar ganhando o que eu ganho. E eu preciso organizar para cobrar melhor, criar uma estrutura melhor para que eu atenda menos paciente e ganhe a mesma coisa. Pronto, então essa é a minha dor hoje. Só que eu sei que hoje, na minha rentabilidade, vem parte, por exemplo, vou dar um exemplo de Ronald aí, e de outro, de vasculares. Parte vem de mutirão, que eu faço, parte vem do convênio, parte vem do interior. Pronto. Eu rentabilizo bem, mas isso aqui me faz ter que dedicar muito tempo. Eu tenho que fazer no volume, eu tenho que me deslocar e eu estou perdendo a oportunidade de almoçar em casa, de tomar café em casa todo dia, de ter mais tempo com minha família, de poder participar de mais coisas. Eu até participo, mas não participo como eu queria. Pronto. Então hoje eu sei que minhas dores da minha fase são essas. Aí você vem para o ponto agora. Quem é a pessoa que pode me treinar nisso? Essa pessoa vive isso? Pronto. Se a pessoa vive isso, esse é o primeiro braço para você entender se aquele cara pode ser seu treinador. Pronto. Ele tem o resultado que eu desejo. Pronto. Esse cara tem isso? Pronto. Beleza. Mas esse cara tem isso fazendo o que eu faço? Ah, então bom. Ó o erro. Às vezes o cara tem isso, mas ele não faz o que você faz. Porque não tem como eu entender sobre captação de paciente médico se eu não vivo isso. Não tem como eu entender como estruturar um plano de tratamento se esse médico nem médico é. É difícil. Não estou dizendo que isso é impossível, mas é difícil, é mais difícil. Então, ou seja, eu preciso entender se o cara tem o resultado e se ele veio do caminho que eu estou vindo. Segunda coisa, esse cara tem um método para replicar o resultado dele? Então, eu preciso olhar. Esse cara tem aluno? Os alunos dele que fizeram aquele método, que aplicaram aquilo, está tendo resultado? Pronto, cheque. Terceira coisa, esse cara tem didática para me ensinar isso? Ele é bom? Ele gosta de ensinar? Ou ele está fazendo aquilo só por causa do dinheiro? Deixa eu ver como é que esse cara está fazendo. Eu estou vendo ele fazer as coisas? Ele realmente tem uma coerência entre o que ele fala e o que ele faz? Cheque. Esse aqui para mim é mais importante. Esse cara continua vivendo o processo? Porque o comportamento das pessoas muda o tempo inteiro. As estratégias mudam o tempo inteiro. Se eu não estiver jogando o jogo, meu amigo, esqueça. Volta pro jogador. Se Pelé ganhasse um jogo e parasse de treinar depois, o que ia acontecer? Vou dar um exemplo de Bernardinho. O time de voleibol, quando foi campeão, no outro dia estava treinando. Não tem conversa. Você ganhou agora. Você não continua ganhando se você parar de treinar. Então você tem que treinar o treinador certo. Tem que treinar todo dia e tem que se manter treinando todos os dias. Por isso que eu disse, o teu mentor ele tem que estar vivendo o que ele está te ensinando. Porque senão ele deixa de fazer você ser campeão. Então isso é uma mentalidade que a gente não tem. Por isso que a gente escolhe mentor errado. Por isso que a gente não sabe escolher treinador. Você, para escolher o treinador certo, você precisa entender o que você quer. O que você está precisando? O que é que eu preciso nessa fase da minha carreira profissional? Pronto, eu preciso disso. Lista, anota. Eu quero ter mais tempo em casa. Eu quero, em vez de atender 40 pacientes por dia, só quero atender 10. Eu quero isso. Quem é hoje que faz isso? Pronto, fulano. Ele tem resultado nisso, ele vive isso, ele replica isso todo mês, ele vive isso, pronto, cheque. Aí vem a segunda aresta disso aí. Eu estou disposto a ouvir o que esse cara vai falar, ser obediente ao que ele vai falar e não ficar reclamando? Porque esse é o segundo erro. Tem gente que quer o treinador, contrata o treinador, mas quando o treinador dá uma bronca, ele acha ruim. Quando o treinador fala assim, não, vai fazer isso, vai fazer isso. Você fez errado, apaga e faça de novo e vá. Aí você acha ruim. Você acha ruim. Por isso que tem gente que tem treinador bom, tá tendo o treino certo, mas não tá tendo resultado, porque não tem obediência. Né? Não sabe ser repreendido, não tem a disciplina de fazer. E aqui eu tenho alguns exemplos de alunos meus que tiveram resultado, porque são assim. Vou dar um exemplo, eu sempre bato aqui, porque o Oswaldo para mim é o case de 2026. Oswaldo sempre foi obediente. Oswaldo postou uma coisa errada, eu falei, apaga agora, faça desse jeito errado. Ele nunca me repestanejou, falou assim, não, tá certo mestre, apaga e faz. Oswaldo, eu não tô gostando dessa postura sua, o caminho que você tá indo aqui, isso vai te levar pra ruína. Volta, recua, a rota é essa. Volte agora e vem pra cá. Sem reclamar, sem se justificar, Oswaldo corrige e vai.
Tá aí o resultado. Só que a gente tem a mania de querer viver o resultado. Ah, Neymar é campeão, Neymar é rico pra caramba. Porra, bicho, eu quero ser igual a Neymar. Pera aí, irmão. Com 13 anos, tu tinha capacidade de treinar todo dia? Tu tava treinando todo dia lá no início? Tu tava sendo repreendido ficando caladinho? Tu tava pegando um ônibus todo dia pra ir pra lá? Você só quer viver o resultado das pessoas, por isso que você não tem o resultado. Você escolhe o treinador, você quer reclamar. O cara manda você fazer todo dia, você não faz. Todo dia é uma desculpa. Ah, hoje eu não posso, é por causa disso, é porque eu... Ah, eu não consigo fazer conteúdo do dia. Não vai ter, filho. Tô te dando exemplo. Oswaldo, disciplinado, toda a repreensão que eu dei. Oswaldo zerou o VXR. Oswaldo cumpriu todas as obrigações do norte. Oswaldo está cumprindo todas as obrigações do conselheiro. Então, ou seja, é justificável o resultado de Oswaldo. É justificável. Por te dar um exemplo, Oswaldo está viralizando na internet. Ele achou o conteúdo certo, está viralizando. Só que Oswaldo fazia teste todo dia. Era 8 Reels, 10 Reels, errando todo dia. 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10. Acertou em um. Ele replicou, agora explodiu. Mas hoje a gente vai sair pra rodear. Daqui a pouquinho, pai. Deixa eu ter na live, tchau. Perfeito, gente? Então, isso. Perfeito? Então, é sobre isso. Ó, eu tô botando aqui, eita, já me mandou aqui que escolhi um treinador exigente, que eu tenho que estar preparado para isso, falou isso mesmo. Exatamente, Júlio. Tendo assim, ó, eu dou resultado, mas você tem que pegar. A Fernanda, que foi treinada por mim durante 10 meses lá na clínica, fiz um fellow comigo de vascular, é isso. A Fernanda fala, velho, é pau, porque eu vou exigir o máximo de você. Bernardinho faz o time de voleibol ganhar tanto por causa de quê? Porque o cara exigia. Mas um cara que te exige, ele vai te dar resultado. Então é sobre isso. Entende? Por quê? Porque eu tenho resultado, eu vivo o resultado, eu vivo a vida que eu queria, eu replico isso, eu tenho um método e todos os alunos que fizerem o que eu mandar fazer, vai ter resultado, não tem como ter resultado. Entende? Porque o teu treinador joga. Eu não sou treinador que não joga, eu sou treinador que joga. Eu sou treinador que joga e dou resultado. Eu faço gol todo dia. Eu ganho de goleada todo dia. Só que eu tenho que treinar. Quando eu mando fazer live, eu faço 3. Quando eu mando fazer conteúdo, eu faço todo dia. Quando eu mando fazer TikTok, YouTube, você vai lá todo dia, checa lá de segunda a sexta pra tu ver. Se não tem TikTok, não tem YouTube, não tem status do WhatsApp pessoal, status do WhatsApp da clínica, status do WhatsApp do comercial, tem tudo. Ou seja, você pode checar tudo que eu falo, porque eu estou fazendo. Porque eu tenho um resultado no que eu faço, eu tenho um método para ensinar o que eu faço, e eu faço. Ó, eu faço. Eu não mando só você fazer, eu faço. E eu faço sempre mais do que vocês. Para que um dia que vocês estiverem cansados, falem assim, rapaz, Rafael tem uma vida muito mais escrota que a minha, e Rafael faz muito mais do que eu faço, então não justifica eu dizer que eu não consigo fazer. Acabou. Gente, o sucesso tem um preço. Mas se você paga o preço no tempo necessário, você vai ter resultado. Não tem como. Não tem como. Eu sou a prova disso. Eu vivo o resultado. Eu tive resultado. Eu rompi barreiras dentro da vascular que não tem. Vou dar um exemplo aqui rápido pra gente ir pro tópico 3. Tinha um cara, eu não vou citar o nome para não expor a pessoa. Quando eu comecei no YouTube, eu tinha 100 seguidores. Eu lembro até hoje, 100 seguidores. Esse cara, ele tinha 45 mil seguidores no YouTube. Esse vascular. Fala, porra, 45 mil, tem 100. Só, meu amigo, que com intensidade, constância e conteúdo certo, ninguém fica para trás sempre. E assim eu fui, conteúdo todo dia. Na época eu fazia conteúdo grande, conteúdo shorts, tráfego, E aí eu fui crescendo, passei dele, ele parou de fazer conteúdo, eu continuo fazendo, hoje eu tô com quase 125 mil seguidores, ele tá com 60. Eu comecei com 100 seguidores, ele já tinha 45 mil. Ao longo de 5 anos eu fui fazendo com constância e intensidade, ó, hoje eu tô com 125 mil no YouTube, e ele tá com 65. Tá entendendo o que eu tô falando? Agora imagina você, eu nem tinha método nessa época. Eu fui fazendo do jeito que dava, só que eu era constante. Eu sou indesistível, eu faço todo dia, não tem conversa. Eu vou fazer todos os dias. Ó, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo negócio, e vai. E não tem desculpa, não reclame, não se explique, se apresente e faça o seu melhor. Só que eu resolvi treinar pessoas. Eu resolvi treinar médicos. Para que você, sendo treinado, aprenda. Rafael, tô assistindo aí, bicho. Eu queria ter um contato aqui, ó. Masterclass, 30 de junho. A gente vai aprofundar nisso aqui. Perfeito?
Você não precisa pagar nada, você vai ficar num Zoom comigo. Fecha aqui, ó, clica, se inscreve, dia 30 de junho, mais uma oportunidade para você, mais um portal que vai se abrir para você. Perfeito? Silmara, mais um portal que se abrir para você aí. Perfeito? Então, ó, lembra, você precisa de treinador. Não dá. Rafael, eu tô com problema em determinada área da minha vida. Procure treinador. A gente precisa. Sabe qual é a diferença entre o jogo da vida e o jogo de futebol? Aqui é para você entender por que você tá pastando há mais de 10 anos e não consegue chegar onde você quer. Ó, a diferença é que no jogo da vida e o jogo de futebol, o tempo da punição demora. No futebol, se você der um carrinho, você toma uma falta na hora. E a depender da intensidade, você toma uma multa tão grande que você é expulso do jogo. Na vida, não. Às vezes você está errando, e o árbitro não é rápido. Porque a conta só chega lá na frente. Aí depois de 10 anos você descobre isso. Tem um aluno meu, vascular, Fábio Guilherme, de Aracaju. Fábio Guilherme tinha, acho que 12 anos de vascular. Fábio Guilherme atendia convênio, dava plantão, era professor de faculdade. 10 anos. Patinando. Fábio Guilherme me conheceu num congresso, numa aula que eu dei, entrou no VXR. Só o VXR eu tirei Fábio Guilherme do plantão, eu tirei Fábio Guilherme do convênio. Hoje vive 100% particular, reestruturou a clínica dele e está vivendo isso. Ou seja, um treinador certo, ele consegue encurtar o que você errou em 10 anos. Agora imagina se cedo você já acha esse treinador e começa a deixar esse cara te treinar. Se você é obediente ao treinamento. Se em vez de querer um atendimento, um treinamento em grupo, como é o VXR, você quer um treinamento particular. Pra esse cara te treinar mais intensamente. Estou te dando um exemplo, eu estou te dando vários exemplos aqui. Vários exemplos de alunos aqui. Dei um exemplo de Fábio Guilherme, porque Fábio Guilherme já tinha, acho que, 13 anos. Aí, eu lembro de Fábio. Decolou rápido nos primeiros 3 meses. Instrução certa, meu amigo, aplicada, não tem como correr. Fábio Guilherme dava plantão. O cara tinha 10, acho que era 15 anos de vascular. Dava plantão. Não tinha estabilidade na agenda, vivia ainda no convênio, precisava ser professor de faculdade para tentar juntar o dinheiro ali. Com a instrução certa eu mudei, o cara tá voando. Não dá plantão, não atende convênio, vive sempre particular, sempre tá viajando. Jogo da vida é assim. Por isso que o segundo erro é, se você não tem um treinador, meu amigo, você vai ficar patinando, vai ficar errando, porque você não entende de modelo de negócio, como eu falei, você não entende como as coisas funcionam e você não tem treinador para te treinar, para te mostrar o caminho das pedras. Para te mostrar onde é que você tem que acertar, aonde é teu ponto cego, aonde é que você está errando, não está percebendo, quais são as ferramentas que você precisa. Lembra que eu falei de lucro? Lucro é venda menos custo. Na venda, você acha que vender é só ter passinho no consultório. Não. Você está perdendo na recorrência, porque você nem enxergava isso. Porque você acha que medicina é só passar receita. É só passar que tirar o paciente da crise de asma e acabou. É só passar um antihipertensivo e mandar o paciente emagrecer. Acabou. Só que não é assim. Beleza? Terceiro erro, errar com dinheiro. Esse aqui pra mim é o pior de todos. Isso aqui é que o médico mais erra. Ou raça pra errar com dinheiro do que é a nossa classe. Porque a gente ganha bem, mas pensa num profissional pra fazer merda com dinheiro. Aqui eu quero te dar um exemplo que eu vivi. Quando eu formei medicina, 3 colegas meus, lembro até hoje, todos esses 3 hoje continuam dando plantão. Esperado. Colação de grau na quinta-feira, dia 28 de agosto, se eu não me lembro, até hoje, 28 de agosto. A gente teve que antecipar por causa da pandemia, pá. Nem lembro, foi alguma coisa lá de greve. Não foi de pandemia nessa época, foi de 2013, né? Teve greve, atrasou, aí a gente acabou colando o grau dia 28 de agosto. E a formatura mesmo foi em setembro. Eu lembro até hoje, Cal 4, acho que foi Cal 4 da UFS. Tô chegando, na época eu tinha um ponto, que eu dava aula particular já. E aí, um colega chegou com a S10, o outro chegou com o Corolla e o outro chegou com o Veloster. Os 3 pararam no lado do senhor. Eu lembro até hoje a cena, eu parando no meu carro e vendo os 3 descer do carro. Aí eles falaram assim, meu amigo, já comprei meus carros, financiei 100% do carro, todo financiado, e já vou começar a dar plantão hoje, vou trabalhar aí, depois de 3 anos faço a residência. Nenhum dos 3 fez residência. Os 3, um fez uma pós-doja lá, fica atendendo maluquice no interior. E os outros 2 estão pastando no PSF e ainda no convênio. Ó, num plantão. Sabe por quê? Faz merda com dinheiro. Não é quanto, vou dizer mais uma vez, a riqueza não é o quanto você ganha. É a relação entre o que você ganha
e como você administra o que você ganha. E médicos não sabem administrar dinheiro. Então aqui eu quero te dar um código chamado Código do Dinheiro. Perfeito? Qual é o Código do Dinheiro? Eu preciso saber aonde eu aloco o meu dinheiro. Eu tenho que saber onde alocar o dinheiro. Então esse é o erro que você comete. O médico ganha bem, mas administra mal o dinheiro. E onde é que eu devo alocar o meu dinheiro, Rafael? A primeira coisa que você precisa saber sobre alocar dinheiro é entender o seguinte. Você vai cansar. 3 coisas que você tem que saber. Você vai cansar. O seu custo operacional vai aumentar. E você vai precisar parar um momento. Então tem que saber essas 3 coisas. Se eu canso, eu preciso trabalhar menos. Se meu custo operacional aumenta, eu preciso ganhar mais. E se eu vou parar, eu preciso ter uma rentabilidade que me mantenha vivo depois que eu parar de trabalhar. Perfeito? Ponto. Então quando eu falo que o código do dinheiro é saber como você aloca o seu dinheiro, é você entender como funciona o jogo. Perfeito? Vamos lá. Então aqui eu vou pegar mais uma vez o caderno para te explicar isso. Vamos lá, vamos fazer cálculo. Porque fazer cálculo é importante. Então vamos lá. Então eu vou dar um exemplo clássico. Um médico que hoje cobra R$250 numa consulta. Perfeito? Na média, se ele está no interior ou se ele está na capital, vamos botar uma média de 60% do valor aqui. Certo? É o que ele ganha, 40% fica para a clínica. Beleza? 10% é R$25. Vezes 6, 150. Então o médico hoje fica com R$150. Perfeito? Se ele atende uma média de 20 pacientes por dia, ele fatura 3 mil. Beleza? Ponto. Para ter 20 pacientes por dia, ele tem que ter volume, ele tem que ter recorrência. Então ele vai para o interior. E aí no interior, tem médico que consegue até 30 por dia. Então ele mata aqui 4.500. 4.500. Perfeito? R$4.500. 30 pacientes é igual a R$4.500. Cobrando uma consulta de 250 e ficando com 150 porque a parte fica para a clínica. Perfeito? Ponto. Só que realmente você acha que com quanto tempo você consegue atender 30 pacientes por dia? Para você atender 30 pacientes por dia, meus amigos, você tem que atender 15 de manhã e 15 de tarde. Se você atende 4 horas, né? 4 horas... Eu estou botando aqui uma média. Faz um cálculo aí, Mônica, para mim. 4 horas dá 240. 240 dividido por 15. Faz aí, Mônica e Marcos. 240, que é 60 minutos, vezes 4. E divide por 15, que é o número de pacientes, e vê quanto tempo daqui. Vai dar mais ou menos 10 minutos. Vai dar mais ou menos 10 minutos, não é isso? 15 minutos. 10 minutos ele atende 6, 6 vezes 4 é 24. 16 minutos. 16 minutos. Então eu tenho que atender um paciente 16 minutos. Misericórdia, 64 é 16 minutos, né, Marco? Lisandro acho que fez coisa errada aí. 240 dividido por 15. 16 minutos. Então, ou seja, 16 minutos para atender um paciente. E eu atendendo 30 por dia, eu faturo 4.500. Agora vamos imaginar que você gerou valor e subiu essa consulta para 600. Vamos lá, subiu para 500. Se tua consulta for 500, você agora só atende quantos? 15. Concorda? Se eu cobrava 250, atendia 30. Se eu cobrar 600, eu atendo 15. Se eu atendo 15, minha consulta já vai para 32 minutos. Se eu for para 750, meus amigos, na consulta, agora em vez de eu atender 30, eu atendo 10. Se eu atendo 10 em vez de 15, agora vai dar mais ou menos 45 minutos, na média. Você acha que o paciente que atende em 16 minutos vai gostar mais ou menos do que o médico que atende em 45? Perfeito? Você acha que você gera mais valor aqui ou aqui? Porque repara, ó, os mesmos 4.500 eu estou ganhando. Só que aqui eu estou atendendo 10 pacientes por dia. 5 de manhã e 5 de tarde. E aqui eu estou atendendo 15 de manhã e 15 de tarde. Perfeito? Então, ou seja, a primeira coisa é que riqueza é quando eu começo a entender que quando eu gero qualidade de atendimento, eu posso até ganhar a mesma coisa.
mas eu tenho mais qualidade de entendimento. Quando eu gero mais qualidade de entendimento, eu gero mais percepção de valor. Mais percepção de valor faz as pessoas pagarem mais o valor. E tem médico que quer sair daqui para aqui e quer manter o mesmo lixo de atendimento, 16 minutos. A conta não fecha. A conta não fecha. E aqui o que é interessante, se aqui foi Rafael no início, aqui é Rafael hoje. Hoje minha consulta é 1.250, certo? Eu só atendo 8 por dia. Mas eu já atendi isso aqui, ó. Eu tô te falando que é minha experiência. Eu atendia, gente, uma média de 35 pacientes por dia. 35. Tem uma cidade chamada Capim Grosso que eu atendi 40. Eu terminei 1h da manhã e 15. Eu comecei 7 da manhã e terminei 1h15 para 40. Você acha que o meu desgaste mental aqui estava como? É isso. Só que hoje eu atendo 8 e digo para vocês, eu ganho muito mais do que eu ganhava aqui. Muito mais. Aqui eu atendia 35, ganhava bem. Aqui eu atendo 8 e te digo para vocês, eu ganho uma média de 3 vezes mais do que eu ganhava nessa época aqui. Aqui eu ganhava 3 vezes menos do que eu ganho aqui atendendo 8. Sabe por quê? Porque mais uma vez a gente volta lá para o primeiro erro, o modelo de negócio. Ninguém paga mais, esse é o segundo código do dinheiro. Ninguém paga mais para alguém sem perceber valor nesse alguém. E o valor para o paciente é quando você dedica tempo. Não tem como você ser bom sem dedicar tempo. Tudo na vida. Existe uma frase, o que você foca expande. Se você quer que teu paciente perceba valor, a primeira coisa que tem que fazer é dedicar tempo para ele. E se você quer atender em 15 minutos, não tem mágica, não tem como. Não tem como. Somos médicos, a gente sabe, não tem como. Com 1 hora, você pode ouvir mais teu paciente. Com 1 hora, você pode explicar mais teu paciente. Com 1 hora, você vai dedicar tempo para esse paciente. Para quem é aluno do VXR, do Norte, do Conselheiro, sabe, existe uma metodologia que eu ensino chamada ODV. A metodologia ODV é onde eu ensino como você estrutura o tempo da consulta para fazer percepção de valor aumentar. Percepção de valor aumentada, a pessoa paga mais. Isso é um código. Isso é um código do dinheiro. Só que você não entende. E por que você não entende? Porque você entra nesse jogo aqui, ó. Esse é o primeiro jogo. Atende 35. Aí o que acontece? Você está ganhando 4.500. Beleza? 4.500 aqui. Aí, como se você ficar na mesma cidade e você não consegue fazer isso, você atende, que nem eu fiz, 19 cidades. Eu atendi em 19 cidades. Porque eu conseguia fazer isso em cada cidade. Na média, né? Tô dando exemplo aqui. Só que aqui entra o erro. Tô ganhando, vamos lá, 100 mil. Tá ganhando 100 mil. 100 mil reais. Lembra o primeiro código do dinheiro? Alocar. Onde é que eu aloco? Alocar o dinheiro. Aí o médico faz o quê? Primeira coisa, casa. Compra um terreno ou compra um apartamento financiado, divide em 300 meses, assume uma parcela aí, vamos lá, de 20 mil. 20 mil. Então, dos 100, 80 sobrou. Porque 20 já está para os próximos 300 meses. Aí, esse médico quer comprar um carro. Aí ele compra um carro, assume uma parcela aí de 7.500. Aí divide também em 72 vezes. Aí daqui já cai para 72.500. O custo de vida dele é em média 20 mil. Aí aqui já cai para 52.500. Perfeito? Aí com isso ele quer fazer uma viagem para a Europa a cada 6 meses, que ele vai gastar aí, vamos botar 50 mil uma viagem, ele divide em 6, né? Porque ele vai a cada 6 meses, 50 mil vai dar 15 mil. Então 52 vai para quanto? 37.500. Aí vem um plano de saúde, vem não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Ele chega no final do mês, está zerado. Ou sobra 10 mil. A maior parte dos médicos fica nisso aqui, ó, 0. Os outros ficam com 10 mil. Esses 10 mil, aí ele vai ter um Natal, um Réveillon, ele vai gastar. Então, ou seja, ele vive no sobrevivência. É o modo sobrevivência. Sabe por quê? Porque ele ganha bem, mas ele aloca mal o dinheiro. Aí eu vou te dar um exemplo de um aluno. Mais uma vez, vamos para o Oswaldo. Oswaldinho, aquele sacana nem está aqui na aula. Vamos lá. Oswaldo ganhava 20 mil por mês. Tinha um custo de vida de 10 mil. Sabe qual é o carro de Oswaldo? Até o ano passado? Um Ford Ka, 2018. Tem um vídeo dele engraçado que está guardado. Eu vou mostrar isso no Pulse, que é o nosso evento presencial de dia 21 e 22 de agosto. Lá no Pulse eu vou mostrar esse vídeo, Oswaldo. Ele estava saindo da cirurgia, aí estava o anestesista com um Evoque. Mas estava de plantão o final de semana toda. A enfermeira, eu acho que estava com outro carro lá, não lembro. Eu acho que era... Porra, era um carro caro, era um SUV. E ele com Ford Ka.
Só que esses 10 mil, sabe o que o Oswaldo fez? Ele alocou 100% em mentoria. O Oswaldo investiu com a gente o ano passado 100 mil. 100 mil reais. O Oswaldo ganhava isso, operava 1 a 2 cirurgias por mês, cobrando 2.500. Hoje, o Oswaldo ganha recorrentemente 100 mil e 130 mil. O Oswaldo ganhava 20 mil, investiu 100 mil e hoje ele ganha isso aqui por mês. 20 mil vezes 12 dava 240 mil no ano. 100 mil vezes 12 dá 1 milhão e 200 mil. Ou seja, Oswaldo dedicou 5 meses do salário dele. 5 meses não, né? 1 ano de operação. Que nem foi, né? Que com 6 meses o Oswaldo já estava nisso aqui. Então, ou seja, em vez de alocar comprando apartamento, comprando carro, viagem para a Europa 2 vezes por ano, ele pegou 100% do que sobrava, parcelou 100 mil reais parcelado em 1 ano, e o que Oswaldo ganha em 1 mês hoje, paga o investimento dele de 1 ano. Mas para isso aqui aconteceu o quê? Oswaldo manteve o custo de vida baixo, Oswaldo não comprou apartamento, tinha um Ford Ka 2018, ó, liso. Hoje Oswaldo ganha isso e vai continuar ganhando cada vez mais, porque Oswaldo é um cara para isso, muito em breve, 200 mil mês. Ou seja, 200 mil mês vai dar quanto por ano? 2 milhões e 400. E a conta é exponencial. Eu tô te falando de 1 ano, o cara saiu de 20 para 100. Só que isso aqui, meus amigos, ele vai continuar crescendo o tempo inteiro. E aí sabe o que vai acontecer? Oswaldo sai da corrida dos ratos. Em vez de atender 30, ele atende 10, trabalha menos e ganha mais. Muito mais, muito mais. Aloca dinheiro. Isso chama alocar dinheiro. Alocar dinheiro. Porque o médico não entendeu o que é o código do dinheiro. Ele sabe ganhar dinheiro, ele não sabe administrar o dinheiro. Porque ele vive das emoções. Ele está estressado, ele compra um apartamento. Porque ele quer provar para os amigos deles que ele tem que morar numa casa top. Ele tem que provar para a sociedade que ele tem que estar com um carro top. E aí, por fazer isso, ele fica preso às parcelas. E por ficar preso às parcelas, ele fica preso a essa vida. Ó, essa vidinha aqui, ó. 30 pacientes, atender o tempo inteiro, não tem coragem de sair do convênio, não tem coragem de sair do plantão, porque ele está 100% do tempo dos próximos 72 meses com parcelas fixas que mantêm ele preso àquilo. Só que nesse tempo ele cansa, nesse tempo o custo de vida aumenta, nesse tempo a concorrência aumenta e ele entra na corrida dos ratos, porque em vez de atender 30, agora tem que atender 60. E aí, em vez de ficar melhor, vai ficando pior. Ele tem que trabalhar cada vez mais cansado. Aí entra o quê? É o médico que está na internet. Paciente chegando lá, invadindo o plantão e expondo o médico na internet. É aquele médico que está lá no convênio, atendendo 60 pacientes, e o paciente descendo o sarrafo dele na sala de espera, na internet. E ele não sabe o que fazer, porque ele tem parcelas fixas mensais que mantém ele preso àquilo ali. Aquela vida medíocre. Está ganhando muito, mas tem que trabalhar muito, se expondo muito ao risco, sem poder saber o que fazer. Por isso que eu sempre falo, você precisa saber alocar teu dinheiro, você precisa ter estratégia com o dinheiro. O dinheiro, ele é ciumento. O dinheiro, ele é um cara muito escroto. Se você não souber cuidar dele, se você não souber lidar com ele, você se quebra. E o médico, ele tem essa capacidade. Tô te dizendo porque eu tenho uma tia minha que é ginecologista, está com 65 anos, está dando plantão até hoje, sábado de noite. Tem preceptora minha da faculdade que dá plantão com 60 anos ainda até hoje. Por quê? Não entende modelo de negócio, não sabe como é que o mercado funciona, não sabe administrar dinheiro, não sabe alocar dinheiro, não sabe como é que faz com o dinheiro. Aí quando o médico vai pagar 100 mil numa mentoria, ele acha um absurdo. Ele acha um absurdo. Mas ele está com um carro de 300, 400 mil, ele está morando numa casa que custa isso, 2, 3 milhões. Mas para investir 100 mil, uma coisa que pode quintuplicar, como aconteceu com o Oswaldo, sair de 20 mil para 100, quintuplicar, sextuplicar em menos de 1 ano, ele acha absurdo, ele acha muito caro. Por isso que essa live é muito forte. Porque eu estou te dizendo coisas aqui que você precisa entender para te dar capacidade de inteligência. Você está me chamando de burro, Rafael? Não, eu vou te explicar o que se chama a palavra inteligência. Inteligência é a minha capacidade de interpretar os fatos. Você é inteligente para dar diagnóstico, você é inteligente para fazer tratamento, mas você não é inteligente para entender modelo de negócio. Você não é inteligente para saber administrar o teu dinheiro. Aí você acha caro. E porra, não ter a inteligência de interpretar isso, você cai na ignorância de viver o que todo médico vive.
Todo médico vive. Eu segui a ordem. Todo o meu dinheiro que eu ganhava, sempre ganhei bem. Sempre ganhei bem. Sempre trabalho desde 12 anos, né? Sempre ganhei. Todo o meu dinheiro de 2019 a 2021 foi 100% para minha carreira. Eu fiz 17 treinamentos. Lembra que eu te falei? 5% do que eu faço de variz hoje eu aprendi na residência. Os outros 95% foi treinamento extra. Então eu tive que correr atrás do prejuízo, porque a residência não me ensinou o que eu precisava saber. Só que eu peguei todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro eu alocava para isso. Aloquei em capacitação, aloquei em tecnologia, aloquei em construir minha clínica. Fui comprar esta casa que eu moro hoje. Agora, ano passado, 2024, final de 2024. Vou comprar o carro que eu queria agora. Estou comprando meu carro agora. O carro da altura da minha fase. Mas até então tá lá, ó. Peugeot ali, ó. Quantas pessoas falam assim, você nessa fase com Peugeot? É, exatamente. Só que primeiro eu aloquei o dinheiro da forma que eu queria para viver agora o resto da vida que eu quero. Ter o carro que eu quero. Fé em Deus, vai chegar essa semana. Morar na casa que eu quero. Ter a clínica do jeito que eu quero. Atender do jeito que eu quero. Construir minha família do jeito que eu quero. Proteger minha família do jeito que eu queria proteger. Pronto. Então isso se chama alocar dinheiro. Só que você não sabe isso. E você nem quer um instrutor para te ensinar como é que faz isso. Como é que você orienta. Então, ou seja, dentro do conselheiro, por exemplo, eu estou dando orientações de como é que ele faz agora. Porra, ele investiu e agora onde ele aloca o dinheiro? Como é que ele faz para pegar esse dinheiro para projetar futuro? Para fazer segurança do futuro? É sobre isso. E você não quer, você quer fazer tudo sozinho porque você acha um absurdo pagar isso. Você está ganhando bem, aí você faz o quê? Compra casa, compra carro, vai para a Europa. Aí daqui a 10 anos você continua essa vida medíocre aí. Atendendo em volume, se expondo no volume, cheio de parcela fixa e não sabe o que fazer. Você vira um escravo. Você está preso às parcelas que você assumiu. Por quê? Porque você não teve instrução. Você não teve o treinador. Faltou um treinador, um cara. Esse cara fala assim, irmão, faça isso. Não é hora agora. Oswaldo, é porque eu vou pegar esse vídeo depois, vou mostrar. No Pulse, em agosto, eu vou mostrar esse vídeo. Foi bem engraçado. Ele me mandou, falou aqui, ó, velho. E eu tenho uma foto do primeiro carro que ele comprou ano passado. Falou, ó, comprando um carro, me mandou uma foto me agradecendo. E eu falei com ele, a sua filha, a Sofia, e agora a próxima que vem, vai te agradecer pro resto da vida, pelas decisões que você tomou. Pelo sacrifício, pela micro-humilhação de você estar ali com o Ford Ka 2018 e colega seu com Evoque. Mas eu falei, ó, agora você vai para casa e ele vai ficar aí o plantão o final de semana todo para pagar essa parcela dessa Evoque. Preço. Tem que saber pagar. Beleza? Então esse é o terceiro erro. Vou dar uma aceleradinha aqui sem ficar terminando muito tarde. Eu me empolgo, tá vendo? Quarto erro. Você tem que listar tudo que você está vivendo agora e que você não quer continuar vivendo. Lista. Vou te dar um exemplo. Em 2019 eu listei. Eu não quero dar plantão. Ó, eu não quero dar plantão. Ó, Jonas Barros botou aí, né? Jonas, vou te dar um exemplo que o meu próprio agenciador da XP me disse isso. Você viu, o cara da XP me falou isso. Rafael, você acha que o médico, em vez de investir em treinamento, ele deve investir em renda fixa, renda variável? Bora lá, vamos fazer um cálculo? Vamos voltar para o cálculo? Oswaldo, vou pegar o exemplo de Oswaldo. Oswaldo é otorrino, ganhava 20 mil por mês, juntava 10 mil por mês. Vamos imaginar que o Oswaldo está nessa fase inicial, o Oswaldo está botando isso em renda fixa, que hoje está dando 1% ao ano. Perfeito? Oswaldo juntou 10 mil, eu vou fazer um cálculo básico, superficial aqui, viu? Para você que mexe com isso aí, para depois dizer que estou fazendo errado. Vou dar um exemplo clássico. Em um ano, o Oswaldo juntou 120 mil. Beleza? 120 mil a 1% deu para o Oswaldo aí, considerando que é um juro composto, vamos botar 20 mil. Vou botar 15 mil. Vou chutar aqui 15 mil. Então, ou seja, se o Oswaldo pegar todo o dinheiro dele e investir hoje, para ser melhor, eu vou botar 20%. Eu vou dar uma de doido. Eu vou botar 20% de rentabilidade no ano. Ou seja, os 120 mil de Oswaldo rendeu 20% nesse ano. Rendeu 24 mil. Então, se o Oswaldo fala assim, eu não vou investir em mentoria, não vou investir em treinamento, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou alocar em fundos de investimento. Todo mês, se eu ganho 20, eu vou botar 10 mil todo dia. Então, o Oswaldo juntou 120 mil. Esse 120 mil gerou para o Oswaldo em um ano 24 mil. Perfeito? Agora vamos pegar o que o Oswaldo fez. O Oswaldo pegou um ano, em vez de pegar esses 100 mil e guardar, ele investiu em mentoria. O Oswaldo está ganhando agora 100 mil. Vou arredondar para 100 mil. Em um ano, o Oswaldo juntou 2 milhões e 400. 2 milhões e 400.
2.400.000 para os mesmos 20%, Oswaldo rendeu 48 mil. Ó, presta atenção. Oswaldo deixou um ano sem investir na XP, pegou esses 100 mil que ele ia juntar, ele investiu 100% na mentoria com o Rafael. Pá! Oswaldo conseguiu juntar, se ele não fizesse isso, ele juntaria 120 mil, rentabilizaria 24 mil. Olha que doideira. Vamos esperar que o Oswaldo em 2025 não fez investimento nenhum. Investiu 100% na mentoria. Oswaldo foi para 100 mil. E nem 100 mil, estou dizendo que é 100 mil a 130 mil que ele ganha. A média dele é sair hoje, com recorrência. Oswaldo pegou 100 mil. Continuou gastando os 10 mil. Vou botar 110 para arredondar, porque é mais fácil o cálculo. Ele pegou os 110 mil que ele junta, manteve o padrão de vida dele de 10 mil e pegou todo mês de 2025 e me botou lá 100 pau todo mês na XP. Deu 2.400.000 e ele rentabilizou 48 mil. Ó, Oswaldo perdeu um ano sem investir na XP, mas o que ele recuperou no segundo ano equivale ao investimento do primeiro e do segundo. Olha que doideira. Mesmo que você... É o que eu fiz. Eu invisto hoje na XP. Eu tenho rentabilidade, né? Mas nenhuma XP, não tem Bitcoin, meu amigo. Não tem Bitcoin. Não tem nada que rentabilize mais do que o teu crescimento profissional. Porque você não vai ficar rico botando 10 mil em Bitcoin. Você vai ficar rico botando 100 mil todo mês, botando 200 mil todo mês. E para você botar 200 mil todo mês, meu amigo, você tem que ganhar muito. Esse é o cálculo que o médico não entende. Ele acha assim, não, mas eu investi em mentoria, eu deixo de investir meu dinheiro. Não, meu amigo. Você está investindo para rentabilizar mais. O que vai te fazer rico, ficar rico não é botar R$1.000 por mês. Não é botar 10 mil por mês. O que vai te ficar rico em fundo de investimento é botando muita grana lá dentro. E para você botar muita grana, meus amigos, você tem que ganhar mais. E para você ganhar mais, você tem que saber jogar o jogo do modelo de negócio, o jogo de como o mercado funciona, o jogo que faz as pessoas perceberem valor para pagar mais para você. Tá entendendo como é que funciona? Isso se chama falta de instrução. Você não sabe lidar com o dinheiro, você não sabe como é que consegue o dinheiro, você não sabe administrar o dinheiro, você não sabe alocar o dinheiro, você não tem coragem para investir no lugar certo, você não sabe qual é a fase para investir em cada coisa. Você quer inverter a ordem, você quer viver primeiro do prazer e vai passar a vida toda doendo. É o que Marco botou. Investir em você é a melhor decisão. Estou te dando um cálculo aqui de Oswaldo. E o meu cálculo é infinito. Meu cálculo é infinito. Entende? Só que isso é um nível de maturidade que você não está acostumado a ouvir. Você não está acostumado a ver esse tipo de coisa. E aí tem alunos que estão na dúvida de entrar no VXR. Dentro do VXR eu tenho uma aula dessa. Eu acho que tem 3 aulas dessa sobre esses temas aqui. Que eu ensino o que é o médico sobrevivente, o que é o médico que vai conseguir crescer e qual é o médico que vira investidor. Então tem as fases do médico. O sobrevivente talvez seja muito de vocês. O que ganha, gasta. O que ganha é para sobreviver. O médico que passa para a fase 2, que é o método de alavancagem, é aquele médico que pega o dinheiro que sobra e aloca da forma correta. Aloca em treinamento para acelerar o resultado dele, aloca parte para uma reserva de emergência, aloca parte para construir futuro. E o médico investidor é aquele que ganha bem, que é o próprio investimento dele, ó, o médico que pega o investimento dele agora, a rentabilidade do investimento e vive com esse investimento. Ou seja, ele tem renda passiva para que a renda passiva complemente a renda dele, para que ele não precise trabalhar tanto como ele trabalhava antes. Beleza? Então, sobre essas coisas, gente, sobre essas coisas, entende? É isso aí, Jonas. Não tem como a gente enriquecer se a gente não entender essas coisas, né? E essa é uma coisa que o médico não entende. O médico não entende nada disso. E por isso que o médico virou hoje vitrine para todo mundo. Todo mundo quer dar curso para médico. Claro, ganha bem, não entende nada. Qualquer conversa mole que eu levo, boto um cara dirigindo na Porsche, digo para você que eu vou fazer você ficar rico sem fazer nada, aí você quer isso. Você tá cansado, estressado. Aí você tá ali com o cartão de crédito. O cara chega, joga aquele migué para você, fala bonito, você cai na conversa. Então é isso que acontece. Entende? Então, gente, a gente precisa começar a entender. Deixa eu só olhar aqui que meu filho vai passear no condomínio. Beleza? Então, esse é um outro erro. A gente precisa ter essa clareza para que a gente consiga amadurecer profissionalmente. E é um tipo de conversa, né, que a gente não ouve. A gente não está acostumado a ouvir. Porque nossos instrutores são os nossos preceptores. Mas o teu preceptor e o meu preceptor, ele me ensinou a dar diagnóstico e tratamento. Os meus preceptores não entendem o jogo que eu jogo. E muitos deles, às vezes, nem gostam do que eu falo, porque eu falo coisas que eles não sabem nem que existe, sabe? Às vezes você vai para um congresso e tem gente ensinando de finanças sem saber nada de finanças. Tem gente ensinando de marketing que não sabe nada de marketing. Complicado. Mas é isso aí. Faz parte do jogo, né? Quinta coisa pra gente finalizar a nossa live. Quinta coisa.
Você precisa parar de dar desculpa. Esse é um erro que você não pode cometer. Parar de dar desculpa. Eu não consigo fazer live porque hoje eu tô cansado. Não dá para investir agora nessa mentoria com tu, Rafael, porque eu tô com as parcelas aqui, tô apertado. Sabe? Deixa pro ano que vem. Tem aluno que vem numa fase, era para ir para outra fase, precisava de um outro acesso, mas ele tá ali. Não, ano que vem. Como se a vida fosse esperar ele. Como se o mercado não mudasse, como a concorrência não aumentasse, como se as coisas não mudassem. Muda. Vou dar um exemplo. Na cidade, tinha cidades que eu atendi no interior que só tinha eu. Hoje tem 7 vasculares atendendo lá. Se eu continuasse lá, eu tava lascado. Porque antes só era eu. Eu tinha um volume. Ainda tem aquilo, né? Você atende 30 pacientes hoje, não te garante que o mês que vem você atende, que pode chegar mais 5 e dividir com você esse retalho. Aí você fala assim, mas eu sou muito bom. Esqueça, só você que é bom? Você acha que não tem mais gente boa que nem você, não? Tem, meu amigo, tem. Só que você tem que saber jogar o jogo do valor. E o jogo do valor é quanto mais valor você gera, mais valor as pessoas te pagam. Ontem eu atendi uma paciente de Petrolina e a outra paciente de Riachão do Jacuípe. A de Petrolina, ela veio com uma decisão tomada, ela me segue há 3 anos. Ela falou, doutor, eu tô tão decidida. Eu vim pra consulta, mas eu tô decidida já. Eu vou fazer com o senhor, queira o que custar. Saiu da minha sala, foi pra sala de Mônica, pagou e vai começar semana que vem. A outra veio, me segue há 2 anos, terminou o tratamento, ela falou, eu vou fazer, mas eu quero dizer uma coisa pro senhor. Eu sou sua fã, doutor, mas minha filha mesmo é minha fã. Tua fã. Tem uma filha minha que ela é louca pra passar pro senhor. Ela falou, mandou avisar o senhor. Aí eu peguei, tirei uma foto, mandei pra ela levar pra tirar uma foto com a gente. E aí ela falou assim, doutor, minha filha é fã do senhor. Ela disse que não perde uma live, tudo tá se planejando. Esse é o jogo do valor. Esse é o jogo do valor. Mas você tem que saber jogar o jogo. Você não sabe jogar o jogo. Você quer jogar de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque você quer pegar de orelhada. Você quer ser mais sabido do que o outro. Você acha que besta é o que paga. Você que não paga, pega de orelhada e vai. Tem um bocado de gente que copia Oswaldo, Érica e os alunos aí. Você acha que é só isso? Você acha que você pega na internet dos meus alunos é o suficiente? Esqueça, meu amigo. O jogo é muito mais complexo. O jogo é complexo. Ganhos elevados exigem estratégias avançadas. O nível de estratégia que Oswaldo, o Érica tá jogando, Lisandra, Lara tá jogando é outro jogo. Por exemplo, Fernanda, que é uma aluna minha que fez um fellow comigo de 1 ano vascular. Fernanda, eu acho que é a única vascular hoje que sabe como é que eu precifico. O vascular não consegue me copiar. Porque o meu plano de tratamento não dá para copiar. Se você olhar, você não sabe copiar meu plano. Porque meu plano é simples para o paciente. É estratégico, mas é extremamente difícil de copiar. Até Fernanda, às vezes, me manda a estratégia, ela me manda, porque ela tem um acesso, né? Quando você paga para determinadas mentorias, você tem um acesso diferente a mim. Então, é o jogo. Você tem que ser simples, você tem que ser bom, mas você tem que ser difícil de copiar. A galera que te copia, ela acha que está te copiando, mas ela está copiando 1% do jogo. Porque o outro jogo é método. E método, você tem que ter acesso a quem criou, para que esse cara te instrua o método e como aplica o método e quais são os desafios na aplicação do método. Tá entendendo? Esse é o jogo. Beleza? Só que o mundo não é para quem dá desculpa. Para quem dá desculpa, meus amigos, esqueça. Esqueça, um jogo é difícil. Lembra que eu falei lá do colega do YouTube? Eu tinha 100 seguidores, ele tinha 45. Hoje eu tenho 125 a 123, não sei. E ele tá com 65. Sabe por quê? Porque eu não dou desculpas. Todo dia eu faço conteúdo. Todos os dias eu faço conteúdo. Se você me ver um dia não fazer, porque alguma coisa aconteceu e foi uma coisa muito pesada que eu não consegui fazer. Mas pensa num cara indesistível, pensa num cara determinado, pensa num cara constante, sou eu. É por isso que meu crescimento é alto. Se olhar no TikTok, se olhar no YouTube, todo dia tem conteúdo lá, faça chuva, faça sol, de segunda a sexta. Se você olhar em todos esses canais, aí você vai ver o conteúdo meu. Minha agenda é cheia, eu tenho meus problemas pessoais, tenho meus problemas empresariais, tenho uns problemas estruturais. E mesmo assim, todo dia eu me apresento e faço o meu melhor sem ter desculpa. Exato, mano. É cada vez mais assim, gente, é muito louco. E aí, pra gente fechar, né? Principalmente para os alunos que entraram agora aí. Vou dar um exemplo das duas, né? Sara e Lisandra, né? As meninas, às vezes, ficam assim, mas eu tô fazendo e não tá tendo o resultado que eu queria. Não tá fazendo, mas não tá tendo essa quantidade de paciente que eu esperava. Porque demora. Ó, gente, hoje eu tô começando a ter um nível de paciente, assim, de muito longe que vem, mas o paciente vem 100% engajado. Tô dando um exemplo aqui. Se você pega um vídeo que eu botei ontem, parabenizando os pacientes que vêm de outras cidades, leia lá os comentários.
Tem gente que mora em São José do Rio Preto falando assim, ó, eu vou. Outra paciente falou assim, em nome de Jesus Cristo, uma hora eu vou ser paciente do Senhor. Ou seja, existe uma infinidade de pacientes que está conhecendo você. Se às vezes está fazendo seu conteúdo lá, está dando pouca gente, está vendo. Às vezes você está fazendo seu conteúdo todo dia e não está chegando paciente. Entenda, precisa de maturação. Não é um passe de mágica. Às vezes a gente fica meio triste, sabe? E aí é por isso que é importante você estar em ambientes. Por exemplo, Oswaldo já teve as fases de crise dele, de falar assim, porra, tô fazendo, tá dando certo. Tem colega meu que não tá fazendo o suficiente, tá tendo resultado. Mas é assim, porque é treino, é difícil. Você tá achando que é fácil? Você cai nessas conversas da internet que é fácil. Não é fácil não, meus amigos, não é fácil pra mim, não é fácil pra ninguém. Só que o que vai fazer você vencer é a tua capacidade de não desistir, não dar desculpa. Então lembra disso, tá fazendo uma live, não tá vindo paciente, tem pouca gente, continua. Tá fazendo conteúdo, não tá vindo paciente, continua. Vamos lá. Se você parar, vai ficar pior. Se você continuar, uma hora vai dar certo. Então é melhor você continuar. Então assim, ó, cria tua rotina, tem aula no VXR que eu falo sobre isso. Sobre rotina de conteúdo, tem lá. Cria tua rotina, faz todo dia, não se preocupa se o resultado não tá acontecendo, porque vai acontecer. Eu comecei em 2018. Chegar nesse nível que eu tô hoje demorou quantos anos? Só que eu precisei construir isso sem estratégia, sem metodologia, sem nada. Pensa assim, eu sou aluno de Rafael, eu vou encurtar esse tempo dele. Porque quando Lisandra faz uma live e fica desmotivada, ela ouve de quem está vivendo e fala assim, continua. Quando o Oswaldo reclama de determinadas coisas, ele tem um cara que já viveu o processo e fala assim, meu amigo, só vai continuar. Quando Érica se desmotiva, ela tem acesso a Rafael, para Rafael orientar, continua. Então, ou seja, vocês estão na vantagem em relação ao Rafael 2019, porque Rafael de 2019 não tinha o Rafael 2026. E vocês pagaram por um acesso a ter Rafael 2026, a ter Marcos, a ter Mônica. A estar com dificuldade do WhatsApp e você ter Mônica para te treinar. Você está com alguma dificuldade de marketing, você tem aula de Marcos para te orientar. Então, ou seja, você pagou por um acesso e às vezes ter um mentor não é só a instrução. Às vezes é o apoio psicológico para você não desistir. É o apoio psicológico para te pressionar, para você parar de dar desculpa. É você ver, vou te dar um exemplo aqui, e é importante isso para você entender que todo mundo passa por isso. Vamos lá. Tá uma onda de viralização de conteúdo aí, que algumas pessoas acertaram e outras não. Por exemplo, eu não acertei nenhum conteúdo viral ainda. Todo dia eu testo e não viraliza. Meus conteúdos não estão conseguindo viralizar. Meu aluno Oswaldo conseguiu viralizar. Oswaldo ganhou, se não me engano, 40 mil seguidores em 30 dias. Orgânicos, com o conteúdo viral que ele criou. Ele acertou o conteúdo. Ele está replicando o conteúdo. Ele tem um vídeo que o Oswaldo fez que ele ganhou 15 mil seguidores. Só que eu não consegui. Érica não conseguiu. Lisandra tá testando, não conseguiu. Só que para vocês entenderem que não tem uma receita de bolo, não tem mágica. Você tem que fazer. Continuar fazendo. Fazendo com intensidade até acertar. Não tem mágica. Eu, na fase que eu estou, não consegui acertar o conteúdo ainda. E o meu aluno conseguiu acertar. E aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou desistir por causa disso? Eu vou aumentar minha intensidade. Vou ter que fazer até acertar. É assim. Não é mais fácil para você. Ou não é mais fácil para mim, para você. Não é para todo mundo. Todo mundo vai ter dificuldade. Todo mundo vai ter áreas que não vai performar. E você vai ter que fazer. Às vezes você está com a instrução certa, você está com a estratégia certa. E a coisa não está acontecendo. Porque está sendo maturado. E às vezes não está acontecendo porque você ainda não está preparado. Às vezes você quer muito resultado, mas você está nem preparado. Porque às vezes se o resultado vier, você não tem estrutura para o resultado. Por isso que você tem que entender que você tem que alocar o dinheiro para as instruções, para entender o jogo da live, para entender o jogo do conteúdo, para entender o jogo da gestão, para entender o jogo da contratação, para entender o jogo para saber se é a hora de abrir a clínica ou não, para entender o jogo se vale a pena ter sociedade agora ou não, para entender se é melhor esperar 6 meses e abrir sozinho do que abrir agora em sociedade, para entender o que é que eu tenho que buscar no meu sócio para saber se realmente ele é o sócio, não é só porque ele é meu amigo, lembra que eu falei mais cedo? Sociedade, gente, não é amizade, sociedade é um jogo. Sociedade é um negócio, igual um casamento. Casamento é um negócio. Os sócios têm que ter normas de conduta. O sócio tem que saber o que cada um faz. O sócio tem que saber reconhecer a habilidade do outro. O sócio tem que entender que para a sociedade ser igualitária, cada um tem que ter sua participação e fazer a sua parte. A mesma coisa é isso. Perfeito? E a gente não tem essa maturidade, porque a gente não tem instrução. A gente não sabe jogar o jogo, a gente não entende como é que o jogo funciona. Não entende, não quer entender e tem raiva de quem sabe. Aí porque você ganha bem, você se acomoda com aquele dinheirinho que você está ganhando ali, só que você esquece que a concorrência vai chegar, que você fica dependendo às vezes de um mutirão, você fica dependendo de um convênio.
E se acontecer do convênio parar? O convênio começar a glosar, como aconteceu com a oftalmologia. A oftalmologia ganhava muito. O Bradesco foi e pacotou, R$300. Pode pedir o que você quiser, você paga 300. E aí? Tu imagina, tinha médico que tirava 2 contos no Bradesco. Aí agora tá tirando 300. Tu tem noção do baque? Esse é o jogo quando você se acomoda. Só que quando você joga no particular, meus amigos, quem dita a regra do jogo é você. Só que por você ditar a regra do jogo, você tem que ter a habilidade para saber jogar. Porque quando você vira o juiz do jogo, meu amigo, você tem um preço a pagar. Que suas decisões podem custar caro para os outros. Então, quando você abre uma clínica, não é mais só você. É o funcionário, é o custo operacional, é o custo fixo. Você não sabe nada disso. Aí eu vendo muito, eu sou bom de venda, vou abrir minha clínica. Quebra a cara. Porque você é bom para vender, você não sabe administrar, você não entende de custo operacional, você não entende de custo fixo, custo variável, você não entende de estratégia de compra, você não entende planejamento financeiro mensal para o custo fixo. Porque, repara, se eu compro produto de harmonização no estoque alto e não vendo, eu fico com as parcelas. Se eu compro baixo, eu pago mais caro. Se eu fico comprando todo mês, eu tenho parcela e começo a acumular. Tá entendendo? É o jogo. Tem que saber jogar. Beleza? Então é isso. A gente finaliza a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Conversa diferente, mas conversa necessária, tá bom? Por quê? Porque não adianta só ficar falando de marketing, vendas, gestão para vocês, se vocês não entenderem essa base. E essa base talvez seja mais importante do que qualquer outra coisa que eu já ensinei aqui hoje. Que eu já ensinei até hoje. Porque isso aqui vai te dar uma clareza de tomar decisões. Vai ter uma clareza de como é que você vai passar a administrar o teu dinheiro a partir de hoje. Como é que você vai saber aonde alocar esse dinheiro, em que fase alocar o dinheiro para determinadas coisas. Entender que você tem que parar de viver só do prazer. De achar que tem que comprar uma casa agora, que tem que comprar um carro agora, que tem que estar viajando agora. Minha viagem para a Europa eu fiz no ano passado, primeira viagem para a Europa, ano passado. Só que a partir de agora eu vou viver a vida que eu queria desde 2019. Primeiro eu arrumei a casa, estruturei a base, para que agora eu alavanque o meu desejo. Só que agora eu tenho uma estrutura para isso. Beleza? E olha que eu vim do buraco. Acho que meu pai e minha mãe estão assistindo aí. O meu sonho era ter uma casa forrada. Meu sonho é que minha casa fosse de azulejo, porque a casa lá de casa que a gente morava era aquelas casas de cera vermelha. Eu lembro que quando eu formei, terminei o 3º ano, fui fazer cursinho, voltei, trabalhei num banco, como posso ajudar, até fazer odonto, que eu fiz odonto, não terminei. O meu dinheiro foi pra forrar a casa, eu lembro até hoje. A gente botou o forro da casa lá de casa, foi daqueles de plástico branco. Pronto, aquilo ali foi uma realização da minha vida. Então, meu sonho era ter uma casa de azulejo e que minha casa fosse forrada. Olha a casa onde eu moro hoje. Acho que pé direito duplo. Olha o tamanho do negócio. Preço. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tem que controlar o desejo. E tem que fazer sem dar desculpa. Porque lá na frente vai dar lógica, como fala para Massal. PVC. Lá na frente vai dar lógica. Olha lá, ó, tá vendo? Parede de pó azul misturado com água. Era isso aí. Só que deu lógica. Olha o tamanho. É assim. Essa semana que eu falei, Deus, chega o carro que eu quero. O bichão vai chegar, o vulcão do motor. Isso aí. Deu lógica. Só que, ó, tem um percurso para caminhar. Decisões difíceis, frustração, vontade de desistir. Ter vontade de comprar aquele carro, mas não vai comprar agora que vai ter que investir naquela mentoria. É isso. Para lá na frente dar lógica. Ó, lá na frente a lógica inverte. Então talvez agora você tá fazendo, as coisas não acontecem. Você tá fazendo a live e não dá certo. Porra, tá fazendo tudo mundo dando errado. Mas vai ter que continuar fazendo até a coisa dar lógica. Porque deu lógica para mim e vai dar lógica para você. Então eu tô te convocando, se você ainda, depois disso tudo, tem dúvida de entrar no VXR, né? Clica aqui. Rafael, pelo que eu entendi aí, o VXR não é para mim. Para mim é o norte. Eu quero saber sobre mentoria. Eu tô numa fase que eu preciso de um treinador mesmo perto. Então pronto, você precisa de um treinador, eu tô aqui para te treinar. Você não vai clicar nesse botão aqui. Você vai lá no direct e fala assim, eu quero saber sobre a mentoria o norte, que eu quero um treinamento mais personalizado. Não, Rafael, eu não tô numa fase ainda de fazer um treinamento desse, eu quero te conhecer mais. Clica aqui, vai ter acesso ao VXR, mentoria direct. Eu quero ser treinado por você na mentoria norte. Quero ter o acesso ao curso online. Então aqui você vai clicar aqui. Dia 30 de junho eu vou fazer uma aula sobre tudo que você precisa saber sobre marketing, gestão e vendas. Lá dentro eu vou abrir um portal com um preço promocional, porque Masterclass eu vou te vender. Rafael, não quero comprar. Então você vai lá, assiste a aula, vê como é que eu vendo, para você aprender a vender. Pronto, ó que interessante. Você clica,
Se inscreve, assiste a aula e você nem compra, você fica só assistindo. Para você entender como é que eu vendo. Você vai ver eu fazer um pitch. Ó que interessante. Às vezes quando chega na parte que o cara vendeu, você vai embora, né? Isso se chama falta de inteligência. Porque eu vou assistir esse cara vendendo para ver como é que ele vende mesmo. Aí eu vou assistir essa aula desse cara lá. Para ver o que ele vai falar lá. Pronto. Então clica aqui, ó, nesse botãozinho. Se inscreve. Dia 30/6, abre o Zoom. A gente vai te dar o acesso, você vai assistir. Vou te dar conteúdo de valor. Tô dando na live, lá vou dar um conteúdo mais denso. Final, vai ser só um dia, tá bom? No final eu vou fazer um pitch, vou dar um desconto para você acessar, né, a chave do portal do VXR. Assiste o VXR, vira aluno do VXR e faz igual o Oswaldo. Entra no VXR. Oswaldo ficou 5 meses na minha live, entrou no VXR depois de 5 meses, 2 meses depois entrou no Norte, em 1 minuto ele entrou no Conselheiro. Por quê? Porque deu tanta lógica que ele não tem mais dúvida de ficar perto de mim. Então ele quer cada vez um acesso mais próximo. Ele quer ficar mais próximo. Porque ele sabe que quanto mais próximo ele tem, mais o meu modelo mental ele acessa. Quanto mais modelo mental ele acessa, mais ele cresce de forma exponencial. E deu lógica para ele, pode dar lógica para você. O que falta agora é coragem. Coragem para poucos, porque senão você vai continuar nessa vida aí que você não quer, mas também não tem coragem de sair daí. Beleza? Deixa eu ir aqui agora, a gente se vê no próximo domingo às 10h10. Já clica aí, se inscreve na bio, vai ficar aí a inscrição, né, da Masterclass, que vai ser agora dia 30 de junho. E lá a gente vai te ensinar algumas coisas importantes sobre venda, gestão e marketing. Beleza? Beijo no coração, excelente domingo. A gente se vê no próximo domingo às 10h10, tá bom? E, para quem quiser, dia 30/6 é a nossa Masterclass. Show! Fui!